Olá pessoal, começando aqui mais uma aula do professor Marcelo. Nessa aula nós queremos trabalhar com a transformada de Laplace inversa. O que eu quero fazer nessa aula é um resumo das técnicas que a gente usa de uma forma bem básica para calcular a transformada de Laplace inversa. Logicamente, técnicas mais detalhadas e mais aprofundadas estarão colocadas em outras videoaulas. Pois aqui o que eu quero é basicamente apresentar um conteúdo introdutório, um conteúdo que vai dar para quem está começando a trabalhar com transformada um panorama de toda a transformada de Laplace inversa, ok? Vamos lá então, aproveita, já vai curtindo aí o vídeo, já vai se inscrevendo no canal para você receber todas as nossas aulas gratuitas sobre matemática. Basicamente, a minha aula ela é focada na solução de equações diferenciais, ok? Então, todo o nosso objetivo aqui foi traçado como se a transformada de Laplace fosse uma ferramenta necessária para calcular a solução de equações diferenciais. Então, o que basicamente a transformada de Laplace faz é pegar uma equação diferencial aqui no mundo da análise e levar ela como uma equação algébrica lá no mundo da álgebra, tá bom? Então, antes aqui para você, o que era uma equação onde a sua solução era uma y de t, agora a transformada de Laplace te leva numa y de s, tá? Ou seja, você vai trazer para cá, para o mundo da álgebra, uma equação algébrica cuja solução vai ser esse y de s. E aí nós vamos usar a transformada inversa de Laplace para transformar essa solução que eu encontrar aqui na equação algébrica na minha solução da equação diferencial. Isso porque é muito mais fácil você encontrar soluções de equações algébricas do que propriamente soluções de equações diferenciais, certo? Então, com isso, o nosso objetivo é focar nesse processo, no processo de volta, no processo de transformar inversamente, né, essa y de s na y de t, usando a transformada de Laplace inversa. Ok? Bom, para isso, a gente não vai precisar tanto das definições, mas é bom a gente ter elas em mente aí, revisando, né, qual é a definição de transformada de Laplace. Né? Então, a f de s, que é o que eu tenho lá no mundo da álgebra, vem da transformada de uma f de t, né, que é definida por uma integral imprópria, né, integral de 0 a mais infinito, elevado a menos stf de t dt. Né? Para quem não se lembra, integral imprópria, a gente insere esse limite e coloca essa nova variável aqui na sua integração definida. Tá ok? Para quem não se lembra qual é a definição, não está muito familiarizado com isso, eu lembro que tem uma aula aí no canal, vou deixar linkado para vocês aí, uma aula no canal sobre a introdução à transformada de Laplace. Mas existe também uma definição, né, uma definição formal aí da transformada de Laplace inversa, né, que é a integral de Fourier-Mellin. Tá? Ela é pouco utilizada nos cursos introdutórios de equações diferenciais porque ela é uma integral uma integral definida como uma função complexa, né? Uma integral de funções complexas, tá bom? Mas a priori ela tem a mesma estética, é uma integral imprópria, né? Você percebe aqui que ela é uma integral imprópria, tá? Mas uma integral imprópria na parte imaginária, tá bom? E aí a volta é o mesmo. Você percebe que a gente tem um núcleo, né? E a sua f de t ou a sua f de s em ambos os casos, tá bom? A gente não vai usar, até na aula de introdução à transformada de Laplace, a gente usa em alguns momentos essa definição, tá? Mas aqui nós não vamos usar essa definição por causa desse problema das funções complexas, ok? Então, o que nós vamos usar para trabalhar com a nossa transformada inversa de Laplace? Nós vamos usar as propriedades, né, que a teoria de transformada de Laplace nos oferece, tá bom? Mas antes eu queria falar para vocês quais foram os livros usados como livro-texto para confeccionar essa aula, para criar essa aula.
Primeiro, livro do Boyce, né? Boyce de prima, é um livro clássico aí de equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno, tá bom? Um livro excelente para quem está trabalhando aí com equações diferenciais, tem tudo que você precisa de equações diferenciais, incluindo aí um ótimo capítulo sobre transformada de Laplace, tá bom? Na descrição você encontra um link que vai te levar diretamente para o site onde você pode comprar esse livro. Lembrando que se você usar os nossos links para comprar qualquer coisa, você vai estar ajudando aí o canal, né? Você vai estar apoiando o nosso trabalho. Outro livro que foi usado foi o livro do Nagel, né? Nagel, Seth Snyder, um ótimo livro, um livro detalhado, um pouco menos didático do que o livro do Boyce, tá? Geralmente os alunos reclamam um pouco dele porque ele tem muito texto, mas é um livro excelente, né? Se ele tem muito texto, significa que ele explica bem os processos matemáticos que ele usa. Insisto que na descrição você encontra um link também para esse livro, tá? Para você comprar esse livro e nos apoiar usando os nossos links, ok? E por último, o livro Equações Diferenciais com Aplicações em Modelagem do Zil, né? O Zil tem um livro muito famoso aqui no Brasil, que ele escreve com o Cullen, né? Em 2 volumes. São livros muito bons também, mas eles têm alguns probleminhas ali que eu não costumo indicar eles para os meus alunos, apesar de eu usar bastante ele para confeccionar as minhas aulas, tá? Mas esse daqui ele está melhor revisado do que aqueles dois e se você tiver que escolher, acho a didática dos livros do Zil muito boa, tá bom? Lembrando que na descrição também você tem o link para esse livro e usar os nossos links é muito importante para apoiar o canal, ok? Vamos lá, vamos retomar. Quais são as propriedades importantes da transformada de Laplace? Tá? Primeira coisa que você tem em mente é o seguinte: a transformada de Laplace, ela basicamente, né, a sua inversa vai nos dar as soluções das equações diferenciais que nós queremos, tá bom? Então, basicamente, ela exige, você tem que ter em mente sempre que existe uma relação biunívoca entre a f de t e a f de s, tá? E essa relação é regida pela transformada de Laplace. Ou seja, a composição, né, da transformada de Laplace com sua inversa gera a função identidade, tá bom? Gera a identidade, não necessariamente a função identidade, tá ok? Bom, quais são as propriedades principais? A primeira propriedade principal que nós temos que trabalhar é a linearidade, tá? Vocês têm que lembrar que a transformada de Laplace, a definição dela é uma integral, então ela carrega todas as propriedades básicas da integral. A integral é linear, o que isso quer dizer? A integral da soma é a soma das integrais e a integral do produto de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral dessa função. Aqui permanecem as mesmas propriedades para a transformada de Laplace, tá bom? A transformada da soma é a soma das transformadas e se eu tiver uma constante multiplicando a função, essa constante pode ser jogada para fora da sua transformada, por isso que aparece esse A aqui e esse B aqui, pois depois que nós separamos as duas, o B é jogado para fora, tá bom? Outra propriedadezinha importante aí, muito usada, é o deslocamento na frequência, tá? A gente fala que a transformada de e elevado a t vezes f de t é o f de f menos a, aqui considerando logicamente que o f de t é elevado no f de s, tá? Então essa daqui te dá uma propriedade interessante até mesmo para a transformada inversa de Laplace, ou seja, transformada inversa de f de s menos a e elevado a t f de t, tá bom? Aqui você já tem um problema sério para suas transformadas, que é o seguinte, que é transformar, seja a transformada de Laplace ou a transformada inversa, né, a dificuldade de transformar produtos de funções, né, que vem da própria definição da transformada inversa, seja da transformada de Laplace, seja ela inversa ou não, que é uma integral. Lembre-se que a integral do produto de duas funções, no geral, você não pode garantir que ela é o produto das integrais. Ao contrário da soma, essa relação não existe para o produto. Então, a transformada de Laplace carrega esse problema. Então, tudo que a gente faz, todas as propriedades que a gente tem para a transformada e para a transformada inversa, basicamente é tentando burlar esse problema. Essa primeira, por exemplo, ela te dá uma regra de como você vai transformar um produto de uma exponencial com uma outra função, tá? Já
a propriedade da translação, que é a nossa propriedade 3, ela vai trabalhar com um produto que é uma translação, né? Se você não está familiarizado com essa translação, vou deixar linkado embaixo para você também as aulas sobre função degrau e teorema da translação. Qual é essa função U de t menos a? Né? Função de t menos a, 0 se t é menor que a e 1 se t é maior ou igual a a. Ok? Essa daqui é a função de t menos a. Né? E aí, multiplicando por f de t menos a, você tem a translação da f em t igual a a. Né? Então, essa daqui é translação de f em t igual a a. Tenha em mente que um dos pré-requisitos para a gente trabalhar com a transformada de Laplace é que a sua função f esteja definida para todo t maior ou igual a zero. Isso não precisa ser o domínio dela, mas ela precisa estar definida nesse conjunto, tá? Bem definida nesse conjunto. Então, a gente preocupa-se basicamente com a translação para valores de a maiores que zero, nesse caso, tá? Então é como se o que essa função faz é pegar a sua função e pegar a imagem dela no t igual a zero e arrastar para o t igual a a. Você não vai truncar a sua função, você vai arrastar ela para o t igual a a, tá bom? E aí essa daqui é uma propriedade que também te dá uma possibilidade de trabalhar aí com alguns produtos, né? E ela é elevada a menos a s f de s. Lembrando que a transformada do u de t menos a, ou seja, da função degrau, é e elevado a menos a s sobre s. Ok? Bom, talvez a propriedade mais forte, né, vem do teorema da convolução. Tá? A convolução é um produto especial para nós. Né? Não vou entrar nos detalhes dele ser um produto interno, né, no espaço das funções contínuas e tal. Mas para nós ela é definida por uma integral. Então a convolução de f com g é a integral de 0 a t, f de tal, g menos t, g de t menos tal, d tal. Bom, aqui você poderia colocar x, dx, né? Não tem problema nenhum. Esse tal é só uma nova variável. Tá ok? E aí você vai gerar uma propriedade bem interessante que diz que a transformada da convolução de f com g é igual a f de s, que é a transformada de f, vezes a g de s, que é a transformada de g. Ou seja, a transformada inversa do produto de duas transformadas nada mais é do que a convolução da transformada de f com a transformada de g. Isso seria quase uma regra do produto, né? Isso aqui você resolve qualquer transformada inversa com essa técnica se você tiver total domínio sobre o cálculo de integrais, tá bom? Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é: não tenha medo da convolução, tá? Ela pode ser a sua tábua de salvação em diversos momentos, tá bom? Na verdade, depois que você familiariza com a convolução, você pode até ir criando tabelas de convolução à medida que elas aparecem, porque aí você vai usando sempre aqueles mesmos resultados, tá bom? Um dos meus objetivos no site é criar um artigo onde nós falaremos somente sobre a tabela, somente sobre tabela de convoluções. Eu estou criando uma tabela de convoluções para a gente usar nas aulas, ok? Então, essa daqui talvez seja a nossa arma mais poderosa, né, no cálculo das transformadas inversas de Laplace. Tá? Uma outra propriedade interessante aqui é a propriedade da derivada da transformada, né, que me diz que transformada de t elevado a n f de t é igual a menos 1 elevado a n derivada de ordem n de f de s. Tá? Observe novamente que você tem um produto, ok? Você tem um produto, você está com uma propriedade que te burla um produto. Você tem agora um monômio, né, uma variável elevada a uma constante n que multiplica uma f de t. E aí você tem a relação com a derivada. Logicamente, aplicando a transformada inversa em ambos os lados, você fica que t elevado a n f de t
é igual à transformada inversa de menos 1 elevado a n derivada de ordem n de f de s. Tá bom? Ou seja, você está inserindo uma derivada lá no mundo da álgebra, né? Lá do outro lado. Por isso que é a propriedade da derivada da transformada. Perceba que todas as propriedades que nós vamos usar no estudo da nossa transformada de Laplace inversa está baseado no fato de que elas vêm do estudo da transformada direto. Tá? É uma propriedade da transformada de Laplace que a gente aplica a transformada de Laplace inversa e a relação biunívoca da transformada de Laplace me dá essa condição de trabalhar com essas propriedades também para a transformada de Laplace inversa. Ok? Bom, vamos conversar sobre outra coisa agora que é bem importante, né, que é a tabela de transformada de Laplace. Aqui a gente tem uma tabela resumida, né, mas eu insisto com vocês que no site tem uma tabela bem mais completa. Né? Aqui eu coloquei basicamente uma tabela resumida que nós vamos usar nos nossos exercícios aqui, tá bom? Não se preocupe com esses números do lado, eles são simplesmente para a gente voltar nos slides aí para não ter que ficar procurando, né? E não se esqueça aí de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber nossas aulas. Então o que acontece? Quando você tem uma tabela de transformada de Laplace, consequentemente você tem uma tabela de transformadas inversas, tá? Porque aqui você pode considerar que é o seu f de s, né? E essa daqui é o f de t, que é a transformada inversa do f de s, ok? Então o que nós vamos fazer? Quando você quer calcular a transformada inversa, você vai dessa coluna para essa coluna. Então a transformada inversa de 1 sobre s é 1. Logo, a transformada inversa de qualquer constante sobre s é igual à própria constante, porque você faz o quê? Você usa a linearidade, né? Isso é A vezes 1 sobre S, ok? Linearidade faz o A sair, então você tem A transformada inversa de 1 sobre S, ou seja, isso é A vezes 1, que é A, ok? Então, da mesma forma, você vai conseguindo relacionar as transformadas. Perceba que essas três primeiras, elas estão resumidas nessa tabela 4. Nessa transformada 4. Né? A primeira é quando n é 0, a segunda quando e é 1 e a terceira quando o n é 2. Tá bom? Essa daqui é a função gama, né? Uma funçãozinha especial aqui, né? Porque quando a gente considera essa propriedade 4, o n é um número natural. Tá? Aqui o a é a nossa potência é um número positivo real qualquer. Logicamente, quando o a é um número real, um número natural, você vai recair na 4. Temos também um artigo sobre a função gama para explicar bem o que ela é. Vou deixar linkado aí para vocês também. Então aqui temos transformada exponencial, então toda vez que a gente tiver que transformar 1 sobre s menos a, a gente vai usar a exponencial, cosseno, né? Então perceba que denominadores que têm s quadrado mais uma constante ao quadrado, ou menos uma constante ao quadrado, eles estão sempre ligados com o seno, né, e o cosseno, seja ele usuais, sejam seno e cosseno hiperbólico. Tá bom? Agora eu quero que vocês olhem aqui para o item 11 e para o item 12. Tá? Aqui você tem os dois usando a propriedade do deslocamento na frequência e elevado a t vezes f de t. Tá? Nesse caso aqui, o f de t é o cosseno de ômega t. Então, se você for lembrar, a propriedade do deslocamento na frequência te diz exatamente isso aqui. Ó. Transformada de elevado a t f de t igual a f de s menos a. Né? Então, o que acontece? Se o seu f de t é o cosseno de wt, vou falar w que é mais fácil, tá? Não vou ficar falando ômega não. Se você tem que o seu f de t é o cosseno de wt, então você vai vir aqui na 7 e vai perceber que a transformada do cosseno de wt é s sobre s quadrado mais w quadrado. O que você vai fazer para resolver esse problema e aplicar aqui nosso deslocamento na frequência? Você vai pegar onde tinha s, vai substituir por s menos a. Então vai ficar s menos a
e S menos A ao quadrado. Se você for olhar, é exatamente o que nós temos aqui. Tá bom? E por um processo muito similar, você tem essa, tá? E elevado a t seno de WT. Logicamente, nós vamos, nessa aula, encaixar desse lado. Então, nós vamos daqui para o lado de lá. Tá bom? Pode ficar tranquilo que vai aparecer várias aí para a gente trabalhar. Então, com essa tabela em mãos, nós vamos conseguir trabalhar com tudo que a gente quer na aula de hoje. Além da tabela e todas as propriedades, uma ferramenta muito poderosa no estudo da transformada de Laplace inversa são as frações parciais. Porque basicamente o que vai acontecer? Lá, quando você transformar e encontrar, quando você transformar a sua equação e encontrar o seu y de s, na maioria dos casos ele é um f de s sobre um g de s, tá? Ou seja, ele vai ser uma função racional, ok? E o que acontece? Funções racionais, em geral, elas se expressam como soma de frações parciais, tá bom? Você tem polinômios, tanto no numerador quanto no denominador, e aí você tem que olhar o seguinte: se Q é redutível, então é possível expressar f como uma soma de frações parciais mais simples, né, desde que o grau de P seja menor do que o grau de Q, ou seja, o grau do numerador tem que ser menor que o grau do denominador, tá bom? É uma técnica muito utilizada também no cálculo de integrais, tá? E se o grau do numerador for maior que o grau do denominador, você simplesmente faz a divisão e você vai encontrar uma relação dessas, tá bom? O que vai acontecer? Você quer a lógica é bem simples. Um mínimo múltiplo comum gerou essa função racional. O que você vai fazer com as frações parciais é desfazer um mínimo múltiplo comum, tá? Então é basicamente para isso que ela serve. E aí aqui a gente tem algumas técnicas de como você, algumas condições de como você vai trabalhar com isso, tá? Por exemplo, você sempre vai olhar para o seu denominador. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é: você quer trabalhar bem com transformada de Laplace? A primeira coisa que você faz é olhar para o seu denominador. Em 90% dos casos isso funciona, tá? Então, denominadores redutíveis do segundo grau, o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem polinômios do segundo grau que possuem raízes reais. Lembrando que todo polinômio que você tiver com grau maior ou igual a 3, você consegue escrever ele como o produto de polinômios pelo menos de grau 1 e grau 2, tá? Então, por isso que nos nossos denominadores a gente vai olhar só para os polinômios de grau 2 e grau 1, ok? Bom, se você tiver duas raízes reais para esse polinômio de grau 2, aqui no caso alfa e beta, você vai conseguir quebrar ele dessa forma. Então você vai usar o sistema e encontrar o valor de A e o valor de B. Aqui, né, você já conseguiria quebrar isso aqui dessa forma. 1 sobre x menos alfa mais b, 1 sobre x menos beta. E se você estivesse calculando uma transformada inversa de Laplace, né, considerando que aqui no lugar de s seria x, você teria, então, e elevado a alfa vezes t, mais b e elevado a beta vezes t, ok? Porque se você for olhar na nossa transformada, na nossa tabela de transformada, 1 sobre s menos uma constante me leva em e elevado a s. E elevado a vezes t, desculpa. Tá? Então, no nosso caso, a gente teria 1 sobre x menos a gente voltaria em e elevado a vezes t. No segundo caso, ou você tem duas raízes reais distintas, ou você tem duas raízes reais iguais. E aí, nesse caso, você teria que quebrá-la dessa forma, tá? Onde você vai ter, novamente, uma fração similar à anterior, ou seja, essa daqui vai te levar, você já sabe, em a e elevado a menos alfa t, e essa daqui vai te levar em b transformada inversa de 1 sobre x menos alfa ao quadrado, tá bom? Essa daqui, ela é muito interessante. Você pode pensar que ela é da seguinte maneira. Você pode pensar que 1 sobre x menos alfa ao quadrado é 1 sobre x menos alfa vezes 1 sobre x menos alfa. Confere? E aí você sabe que essa daqui
te leva pela transformada inversa em e elevado a t, e essa daqui também te leva pela transformada inversa em e elevado a t. Lembrando que aqui está x, mas eu estou pensando como se ele fosse o s, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Então, você sabe que a transformada inversa do produto, então, vai ser, ó, você tem f de s vezes f de s. Então, a transformada inversa de um produto de duas transformadas é a convolução das transformadas inversas. Ok? Então, aqui você já resolveu esse problema. Você já sabe, então, que essa transformada inversa desse tipo, você consegue resolver como a elevado a t, né? Transformada inversa disso vai ser a elevado a t mais b elevado a t convolução e elevado a t. Ok? Ah, tem como resolver assim a convolução? Tem como resolver assim a convolução. Nós vamos conversar sobre isso. Se não nessa aula, em outros exercícios aí do canal, a gente conversa sobre essas possibilidades. Existem tabelas, né? Existe a possibilidade de você usar uma tabela um pouco mais completa, como a que a gente tem no site, que eu deixei linkado aí na descrição, tá? Tem uma tabela para esse modelo. Mas lembrando que se você não lembrar a tabela, a convolução te ajuda, tá bom? Agora é só você jogar naquela integral que está lá na parte da convolução, tá? Um outro caso é quando você tem polinômios redutíveis do grau 3, né? E aí você vai seguir uma lógica muito parecida. Se você tem 3 raízes reais, você vai ter essa soma. Aqui todas vão voltar em exponenciais, tá? Todas aplicando a transformada inversa de Laplace vão voltar em exponenciais. Aqui, se você tiver uma raiz real, na verdade são duas raízes reais onde uma tem multiplicidade 2, o beta tem multiplicidade 2. Se ele tem multiplicidade 2, ele vai aparecer com aqueles dois termos, igual que a gente tinha antes. Tá bom? E se é uma raiz que tem multiplicidade 3, você vai seguir a mesma lógica que a gente seguia nos denominadores redutíveis de grau 2. X menos alfa quadrado, x menos alfa ao cubo. Tá? E aí fica a pergunta como resolver esse problema, como voltar esse problema do cubo. Ok? Na tabela você consegue resolver, mas lembrando que com a convolução você consegue sair desse problema com um pouquinho de esforço, mas você consegue sair desse problema. Tá bom? Esses dois aqui permanecem similar ao que a gente já tinha conversado no slide anterior. Tá? Vai acontecer algo um pouco diferente quando você tiver os denominadores irredutíveis do segundo grau, né? Porque os denominadores irredutíveis do primeiro grau vão te levar sempre em exponenciais pela transformada de Laplace inversa. Mas os irredutíveis, a gente vai ter que, na maioria dos casos, escrever o denominador como soma de quadrados, ou seja, fazer um completamento de quadrados. Tá bom? E aí, se você tiver um polinômio de grau 3, que é quebrado num polinômio de grau 1 vezes um polinômio de grau 2 irredutível, você vai precisar quebrar ele dessa forma aqui, ó. Tá bom? Uma constante sobre x menos alfa, e aí você sabe que isso daqui, pela transformada inversa, vai ser elevado em a e elevado a menos at, né? E aqui, como você vai ter um polinômio irredutível, você vai cair nesse primeiro caso, né? Onde você tem um polinômio de grau 2 irredutível. Aqui você vai fazer um completamento de quadrado sempre que você não tiver raiz real para esse polinômio de grau 2. Tá bom? E aí, como você aqui nesse caso vai ter um polinômio de grau 1 no numerador, muito provavelmente você vai cair lá na tabela naqueles itens 11 e 12 que usam o deslocamento na frequência. Tá? Muito provavelmente, nesses casos aqui, você vai cair no deslocamento na frequência. Ok? Bom, teoricamente tudo que a gente tinha era isso, né? Já ficou um pouquinho grande aí, mas eu fiz eu abarquei tudo que a gente precisava. Tá bom? Com isso que você tem, grosso modo, você resolve aí, talvez, 99% das transformadas inversas que vão cair num curso usual de equações diferenciais, tá? Agora nós vamos entrar nos exercícios, tá bom? Nós vamos trabalhar aí com alguns exercícios para aplicar isso tudo. Então, se você quiser, dá uma pausa aí, vai lá, toma uma água, aproveita, se inscreve no canal, né? E ativa aí as notificações, já curte essa aula, manda essa aula para os seus colegas aí para ajudar a gente a crescer.
tá bom? Então, agora vamos aplicar tudo isso que a gente conversou. Então, nosso primeiro exercício traz aí uma y de S, né? Ela vem, né, de uma equação diferencial ordinária, tá? E aí nós vamos, é como se nós tivéssemos aplicado a transformada de Laplace numa equação, isolamos o nosso y de S, que é a solução dessa equação diferencial, e nós temos isso aí, S menos 1 dividido por S mais 1 vezes S menos 2, e agora nós precisamos encontrar essa transformada inversa para resolver essa equação, tá bom? Até por isso eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui na nossa tabela, tá? Eu quero chamar a atenção para o seguinte, essa tabela simplificada, ela traz, na maioria dos casos não, mas ela traz basicamente transformadas, por consequência transformadas inversas, que aparecem em formas clássicas de soluções de equações diferenciais de segunda ordem e de primeira ordem. É por isso que eu escolhi essas transformadas para usar, tá bom? Então, por isso que como a maioria dos nossos exemplos, os nossos exercícios são oriundos de equações diferenciais, é por isso que eu escolhi essas aí. Bom, então o que nós vamos precisar fazer nesse caso? Observe o seguinte, olhou para o denominador, ele já está, né? Ele já está aqui te dando a informação que você tem polinômio de grau 2 com duas raízes reais, ok? Então você sabe o seguinte, você vai conseguir quebrar isso em A sobre S mais 1 mais B sobre S mais menos 2. Então você sabe o seguinte, você vai lá na sua tabela de novo e vai observar, ó, constante sobre S menos uma constante, sobre uma constante A, você tem 1, né? A constante é 1. 1 sobre S menos uma constante é elevado a essa constante vezes T. Então aqui, nós vamos fazer aquilo mesmo que a gente tinha conversado no slide anterior. A1 sobre S mais 1, mais B, 1 sobre S menos 2. E aí, esse, pela transformada inversa, vai te levar em e elevado a menos 1 vezes T. E esse daqui, pela transformada inversa, vai te levar em e elevado a 2T. Né? Então, você já tem uma solução, basta você descobrir qual é esse A e esse B. Eu não vou ficar entrando muito nos detalhes de como descobrir quais são esse A e esse B, não, porque isso é exercício de cálculo 1 e foge um pouco do nosso objetivo. Essa aula já está ficando um pouco grande, então eu não vou entrar nesses detalhes. Mas é basicamente conta. Bom, então o que nós teremos? Né? O A vai ser... a nossa constante que está sobre o S menos 2 vai ser 1/3 e a constante que está sobre o S mais 1 é 2/3. Tá? Então, usando aquilo que a gente já conversou, você vai jogar o 1/3 para fora, né? E o 2/3 para fora, e aí você vai ter e elevado a 2t vezes 1/3 mais e elevado a menos 2t vezes 2t, elevado a menos t vezes 2/3. Ok? Então, basicamente, o que você usou aqui para resolver esse problema? Você usou frações parciais, né? Mais a tabela de transformada de Laplace. Tá bom? Então, simplesinho, esse nosso primeiro exercício. O segundo exercício já vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Por quê? Porque você vai olhar aqui para o seu denominador, tá? E você vai perceber o seguinte, você vai perceber que se você for calcular a fórmula de Bhaskara para encontrar o valor de S, né? S igual a menos 2, mais ou menos a raiz de 4, menos 4 vezes 1, vezes 401, dividido por 2. Você vai perceber que só aqui dentro, né, você vai ter menos 4 vezes 401. Então, aqui dentro você vai ter número menor que zero. Logo, você não tem raízes reais, ok? Não tendo raízes reais, esse polinômio é o que a gente chama de irredutível. Tá? Então, você vai ter que fazer um completamento de quadrados aí. Como que você vai fazer esse completamento de quadrados? Você vai perceber que s² mais 2s mais 401 é, na verdade, s² mais 2s mais 1 mais 401. E isso aqui é
S mais 1, opa, aqui é 400, desculpe, né? E isso daqui é S mais 1 ao quadrado mais 20 ao quadrado, porque 400 é 20 ao quadrado. E aí, se você for lá na nossa tabela, você vai perceber que uma constante, S menos uma constante ao quadrado mais uma outra constante ao quadrado, você cai exatamente nesses dois termos aqui, ó. E elevado a t cosseno de Wt e e elevado a t seno de Wt, ok? Então você vai recair nesses dois problemas. O que você vai ter que fazer agora é, você já tem o seu denominador. Você vai ter que trabalhar esse numerador aqui para encaixar naqueles dois itens da tabela, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer agora nesse exato momento. Então, ó, observe o que nós fizemos aqui. A gente já mudou o denominador, né? A gente já alterou o nosso denominador, tá bom? E aí, no numerador, o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei 3S. Eu não quero que aqui tenha S mais 1. Se o S está multiplicado por 3, o 1 tem que estar multiplicado por 3. Então, 3S mais 3 menos 3. 3S mais 3 eu coloquei o 3 em evidência, 3S mais 1. O menos 3 juntou com 137 e virou 140. O que eu fiz aqui foi isso aqui, ó. 3S mais 3 menos 147. Quando eu faço essa soma, eu estou, na verdade, somando por zero. Ok? Mas eu resolvo o meu problema, porque aí isso fica 3 que multiplica S mais 1, o menos 3 com menos 147, opa, 137, né? 147 não, né? Fica menos 140. Que não, por acaso, é isso aqui, ó, 3S mais 1 menos 7 vezes 20. Por que o 20? Por causa desse 20. Tudo bem? Vamos lá na tabela de novo para você entender o porquê. Ó, nós queremos encaixar no 11 e no 12. Perceba que no 11 tem o S menos A, por isso que eu queria o S mais 1, porque o meu A nesse caso é menos 1, tá? Mas o meu W é 20. E aí eu quero que apareça um 20 aqui em cima, porque eu não tenho só o S menos A, eu tenho o S menos A vezes uma constante, que eu jogo para fora, não tem problema, da minha transformada inversa. Mas aqui eu tenho mais uma constante, né? Menos 140. Ok? Então eu vou precisar separar ela em duas. Uma vai ser essa exponencial, né? E outra vai ser essa exponencial. Então eu preciso ter o 20 aqui em cima do numerador. Por isso que lá eu já fui e coloquei o 7 vezes 20. Tá bom? Então, continuando, você vai perceber que a gente vai separar as duas, né? Como você vai separar em duas frações com o mesmo denominador, ó. E aí, 3S mais 1 e o 140, o menos já está aqui fora. Agora o próximo passo é jogar esse 3 para fora da transformada, né? E aí, ele vem para cá, né? Você fica com S mais 1 sobre S mais 1 ao quadrado, 20 mais 20 ao quadrado. Aqui o 140 você já trocou ele por 7 vezes 20, jogou o 7 para fora, o 20 ficou, né? E agora você encaixou exatamente lá nos dois itens da tabela que você queria. Eu trouxe eles para cá para a gente enxergar. Ó. Considerando que o seu A é menos 1, né? E o seu W é 20, né? Então esse primeiro vai te levar em elevado a menos t, cosseno de 20t, e o segundo vai te levar em e elevado a menos t, seno de 20t. E aí você resolveu aqui, né, aplicando a sua transformada inversa e resolveu o seu problema. Ok? E aí, tá curtindo a nossa aula? Se estiver curtindo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Insisto nisso porque isso é muito importante para a gente continuar o trabalho por aqui e ajudar vocês, né, com mais material, com mais aulas e exercícios. Bom, agora você tem o exercício 3, item A, tá? O que nós temos? 1 sobre S, que multiplica S quadrado mais S mais 5S. Esse daqui também é um y de S que surge de uma equação diferencial. E para esse daqui você poderia usar alguns métodos, tá? Você pode usar a convolução, né? Porque aí você pode separar isso como
1 sobre s vezes 1f de s, que é 1 sobre s quadrado mais s mais 5 sobre 4, né? E aí você aplica a convolução de 1 com f de t. O que vai te mostrar que a convolução, na verdade, ela é um caso geral, né, da transformada da integral, tá bom? Mas isso aí é papo para outra aula, tá? Ou então fazer usando frações parciais da forma que nós vamos usar aqui. Outra coisa que você pode fazer também é usar a tabela, né, nossa tabela de transformada de Laplace lá do site, vai te ajudar a resolver esse problema depois que você analisar esse denominador. Mas aqui nós vamos usar frações parciais para fixar as ideias, tá bom? E aí o que nós fizemos aqui? Nós separamos, né, aqui você tem um polinômio irredutível de grau 2, tá? É só você observar que o seu delta, nesse caso, é 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5 sobre 4. Então isso daqui vai ser igual a menos... Isso aqui vai ser igual a menos 4, tá? Porque aqui é vezes, tá bom? Então você vai ficar com menos 5 mais 1. Você vai ficar com menos 4. Então esse polinômio é um polinômio irredutível de grau 2. Então como que a gente tem que separar ele? Você vai separar ele com uma constante sobre o polinômio de grau 1 mais constante vezes s mais outra constante, né, que vai multiplicar aqui o seu polinômio de grau 1. Aqui as constantes estão colocadas, né, se você calcular as frações parciais, você vai encontrar exatamente isso. Vou deixar isso daqui como exercício, né, porque o nosso foco aqui é outro, ok? Então, bom, aplicando a transformada de Laplace, isso daqui é, na verdade, 4 sobre 5 vezes 1 sobre s. Então, uma constante vezes 1 sobre s, a gente já sabe que a transformada de 1 sobre s é 1, 4 sobre 5. Tá? Então, o nosso problema todo é resolver isso aqui. A gente pode jogar 16 sobre 5 para fora dessa transformada de Laplace. Perceba que o 16 está multiplicando tanto o numerador quanto o denominador. Tá? Isso é uma possibilidade. Tá bom? E aí depois a gente resolve esse nosso problema com esse 4s quadrado mais 4s mais 5. Tá bom? Mas aqui o que nós vamos fazer é ajeitar, né, manipular algebricamente e usar o deslocamento na frequência. Então aqui tudo que a gente usou foi manipulação algébrica, né, e a propriedade do deslocamento na frequência, porque na verdade o problema maior de resolver essa transformada de Laplace é resolver essa transformada inversa aqui, tá bom? E aí agora você pega isso que você encontrou e soma com a transformada que você tinha anteriormente. Se você tiver dúvida de como você sai daqui e vem para cá, né, no artigo que está linkado aí, né, dessas listas de exercício, tem essa solução feita em detalhes, como que a gente chega nessa transformada inversa para esse caso. Eu vou deixar só indicado e te contar o que nós usamos, porque eu quero que você estude isso como exercício e tente resolver, tá? Lá no nosso site, né, nessas listas de exercícios, tem esse exercício resolvido para você trabalhar em detalhes, tá bom? Mas aqui o que nós vamos fazer, manipulação algébrica como no anterior e deslocamento na frequência como no anterior. Perceba que aqui o que nós temos é que o A é menos meio, né? E o W, ou o ômega, é igual a 1, tá bom? Então é só você ajustar aí direitinho que você vai conseguir enxergar bem o que está acontecendo, tá? Perceba que essas constantes que aparecem, né? Esse 16 você pode colocar ele em evidência, se simplificar com o 4, vai aparecer um 5 sobre 4 aqui, né? E você vai ficar com 4 sobre 5 aqui fora, tá bom? E aí você consegue chegar nisso tranquilamente. Ok, então vamos lá. Depois que a gente viu aí esses métodos onde a gente trabalha com as frações parciais, aliado à convolução, né, aliado a deslocamento na frequência, agora eu quero trabalhar com essa transformada inversa, que está aqui, 1 menos e elevado a menos 2s, s quadrado. Bom, o que acontece? Toda vez que você tiver uma exponencial lá no seu f de s, isso indica para você que você vai ter que usar translação, tá bom? Então toda vez que você tiver uma exponencial no seu f de s, não tem jeito de fugir, você vai ter que usar essa propriedade da translação. Então fica bem simples, você já sabe que vai aparecer a função degrau de alguma forma toda vez que você tiver uma exponencial, né, ligado ao seu f de s.
ok? Então, se você vai ter que usar isso daqui, f de t menos a, u de t menos a, igual a transformada inversa de elevado a menos as f de s, o que você precisa então é descobrir qual é esse f de s. Mas antes, para resolver esse problema, você vai ter que fazer uma manipulação algébrica simples, né? Porque o que você tem? Você tem aqui que você pode separar as frações, né? O f de s é 1 sobre s quadrado menos e elevado a menos 2s sobre s quadrado. O mais interessante é que esse termo, né, ele pode ser reescrito como e elevado a menos 2s, que multiplica 1 sobre s quadrado. E se você encarar esse daqui como o f de s desta fórmula da propriedade da translação, então basicamente a volta desse segundo pedaço é uma translação. Basta você descobrir qual é o f de t, que é a transformada inversa do f de s. Mas a transformada inversa de 1 sobre s quadrado é t, tá? Aqui é um t, tá bom? Então, né, esse aqui é o item 2 da nossa tabela, que está lá naquele mais atrás aí que a gente viu lá, né? Então, aqui basta você substituir o f de t por t, ou seja, vai ficar t menos a, no nosso caso o a é 2, então vai ficar t menos 2, u de t menos 2, tá bom? Então você obtém esse pedaço da sua transformada inversa. Esse primeiro pedaço, quando você fizer a transformada inversa dele, você vai voltar basicamente na função t, tá? Então, pela propriedade da translação, você resolve a segunda metade, encontra u de t menos 2, u de vezes t menos 2, e a sua primeira metade, t, mantém o sinal, você encontra a sua transformada. Ok? Algo bem simples e direto, né? Que você consegue trabalhar de uma forma bem consistente e bem rápida. Então aqui é mais para chamar a atenção de vocês o seguinte: apareceu exponencial no f de s, né? Depois que você transformou, eu costumo brincar o seguinte, costumo falar com os meus alunos o seguinte: apareceu exponencial lá no mundo da álgebra, você vai ter que usar alguma coisa envolvendo a função degrau, muito provavelmente a translação. Ok? Próximo exercício, exercício 5. Né? Esse daqui já é um exercício um pouco mais genérico, tá bom? Você conseguiria resolver ele usando a transformada da integral, tá? Mas nós vamos usar a convolução, né? Que é, na verdade, onde, na verdade, a transformada da integral é uma consequência, né? Da convolução, ok? E aí a gente vai ter uma regra geral para esse tipo de transformada inversa que você pode até adicionar aí a nossa tabela que nós trabalhamos um pouco atrás. Então pensa assim, você poderia trabalhar aqui inclusive com frações parciais, tá? Então você tem transformada da integral, você podia trabalhar com frações parciais, né? Onde você ia ter uma constante sobre S mais outra constante sobre S menos A, ok? Mas nós vamos usar a convolução, tá bom? Então aqui qual é a lógica? A lógica é o seguinte, você vai ter que o h de S é, na verdade, 1 sobre S menos A vezes 1 sobre S, ok? Esse daqui, pela transformada inversa, é elevado em e elevado a t. Esse daqui, pela transformada inversa, é elevado em 1. Então, a transformada inversa do produto é a convolução das transformadas inversas. Então, você vai aplicar a convolução aqui e resolver o seu problema. Tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer. Lembrando que você teria duas outras formas. Uma que é uma condição particular, né, da convolução, e outra que são as frações parciais, onde você chegaria no mesmo lugar. Tá bom? Então, ó, sabendo que a transformada inversa de 1 sobre S menos A é elevado a vezes t, e que a transformada inversa de 1 sobre S é 1, então, pelo teorema da convolução, nós teremos que a h de t, que é a transformada inversa do h de S, é a convolução, né, das transformadas inversas de cada uma das transformadas que formam o produto que gera o h de S, como eu tinha explicado antes. Então, aí a convolução nada mais é do que a integral de 0 a t elevado a vezes tal, vezes 1 de tal. Lembrando que como a g de t é 1, então você não tem alteração, tá?
Aqui tem uma observação que é uma jogada bem interessante que você tem que pensar. É, em geral, quando você trabalha com a convolução, você tem que tomar cuidado quanto a comutatividade, né? Ou seja, em trocar a ordem dos produtos. Mas a gente usa uma jogada de trocar lá no mundo da álgebra. Então, por exemplo, se você tinha o H de S, que era igual a F de S vezes G de S, aqui é um produto comum. Isso aqui é a mesma coisa de G de S vezes F de S, tá? Essa daqui seria levada em F convolução G e essa daqui seria levada em G convolução F, ok? Tudo bem, tem algumas propriedades aí que garantem, que asseguram alguns resultados, nós não vamos entrar no mérito disso, mas é interessante você observar o seguinte, você pode trocar a ordem aqui para escolher qual função fica mais simples de você é, é, calcular a convolução, porque essa segunda função seria t menos tal, mas como ela é constante, então tanto faz se é t menos tal ou t, ela vale 1, tá bom? Então aqui acabou virando a integral de e elevado a tal de tal de 0 a t. Então para integrar isso, o exercíciozinho de cálculo 1, que você descobre que é 1 sobre a elevado a at menos 1. Então essa daqui é uma fórmula para transformada inversa dessa h de s. Tudo bem? E utilizando a convolução nós chegamos nesse resultado. O exercício interessante é tentar chegar nesse mesmo resultado usando frações parciais. Então, isso eu deixo como exercício para vocês, ok? Um outro resultado bem interessante aí que ajuda a gente em alguns momentos quando a gente tem funções um pouco menos usuais do que as funções racionais, né, que são divisões de polinômios, né, quando aparece arco tangente, ou então às vezes aparece um ln do f de s, né, ou até mesmo lá no mundo da álgebra aparece um seno de f de s, né, é você trabalhar com a propriedade da derivada. Né? O que a propriedade da derivada te diz? Te diz que se você tiver um f de t que é levado pela transformada de Laplace em f de s, então t elevado a n f de t é igual a menos 1 elevado a n da derivada de ordem n de f. Ok? Isso é muito útil quando você quer trabalhar com transformadas inversas, quando você quer encontrar a transformada inversa, né, de uma função f de s, né, e que ela associa algumas funções, por exemplo, o arco tangente, e você sabe que a derivada dessas funções geram funções racionais. Né? Por exemplo, a derivada do arco tangente, você sabe que é 1 sobre... vamos colocar, a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x quadrado, ok? A derivada do ln de x é 1 sobre x, né? Então aí essas derivadas que geram funções racionais aliadas à regra da cadeia podem ser úteis. Como? Pensa nesse caso aqui, ó. Você quer encontrar a transformada de Laplace inversa do arco tangente de 1 sobre s. Você não sabe qual é essa transformada inversa ou que você quer encontrar. Então você assume que existe uma f de t que é essa transformada inversa. Tá? Então, se isso acontece, você sabe que a transformada inversa de t vezes f de t é, aplicando agora a propriedade da derivada, menos 1 elevado a 1, ou seja, menos, derivada de ordem 1 de s, né, do arco tangente de 1 sobre s, que é o meu f de s. Bom, aqui, usando a regra da cadeia, você vai chegar exatamente aqui. Ok? Só você lembrar o seguinte. Derivada do arco tangente, 1 sobre 1 mais 1 sobre s ao quadrado. Você tem uma composição. Né? Vezes a derivada de 1 sobre s, que é menos 1 sobre s quadrado. Tá bom? Não vou entrar nos detalhes dessas derivadas, porque isso é cálculo. Então você vai ficar com menos 1, né, que multiplica s quadrado no seu denominador. Então vai ficar s quadrado multiplicado com 1, né, e dividido pelo próprio s quadrado. Então você vai ficar com s quadrado mais 1, s quadrado no numerador.
ok? E aí, o que você tem aqui, esse sinal de negativo, vai multiplicar com esse daqui, que eu joguei de fora, e vai virar mais, ok? Então, transformada inversa de s quadrado sobre s quadrado mais 1, agora eu preciso de saber qual é essa transformada inversa. Agora, perceba que eu tenho polinômios, né? Eu tenho dois polinômios. E aí aqui nós vamos ter que apelar para uma funçãozinha especial para conseguir resolver esse problema. Porque aqui nós temos a divisão de dois polinômios de mesmo grau, né? Dois polinômios que geralmente não respeitam uma regra que a gente vai falar daqui a pouco, mas nesse caso a gente consegue resolver, tá? Porque o nosso resultado não é uma condição se somente se, né? Então a gente não está contrariando nenhum resultado importante aí. Então, o que a gente vai fazer? Quando você tem polinômios do mesmo grau, né, ou um numerador com um polinômio com um grau superior ao do denominador, o que a gente tem que fazer é dividir os polinômios, tá? Então aí você pode usar até frações parciais para isso, ou você pode usar o algoritmo de Euclides para fazer essa divisão, tá bom? Então aí você vai obter que t vezes f de t, lado esquerdo, é igual a transformada inversa de s quadrado sobre s quadrado mais 1, que na hora que eu decompor, eu vou encontrar 1 menos 1 sobre s quadrado mais 1, ok? E aí eu aplico a linearidade. Então fica a transformada inversa de 1, que é a função degrau, né? Aqui você tem mais, ok? Nós vamos ter que ajustar esse sinal, que é positivo, né? Então você tem a função degrau positiva, né? Que seria a transformada inversa de 1, tá? A gente comenta sobre isso na aula sobre a função delta de Dirac, né? A gente comenta isso na aula da função delta, tá? A gente calcula a transformada inversa, a transformada de Laplace dela e percebe que a transformada de Laplace dela, quando a é igual a zero, é exatamente 1. Então, a transformada inversa de 1 é a função delta em a igual a zero. Se você não está familiarizado com a função delta, assista aí a nossa aula, uma aula curta, mas que preenche todos esses detalhes, tá bom? Então, a transformada inversa de 1 é a função delta, né, menos a transformada inversa de 1 sobre s quadrado mais 1, que se você voltar lá na nossa tabela, você vai encontrar exatamente, né, que o seno de t elevado em 1 sobre s quadrado mais 1, ou seja, a transformada inversa de 1 sobre s quadrado mais 1 é o seno de t. Então, essa segunda transformada inversa vai voltar no seno, e aí a gente tem que manter esse sinalzinho de negativo aqui multiplicando o seno, tá bom? Então, a minha f de t agora, se t vezes f de t é menos seno mais a função delta, então o meu f de t basta eu passar o t dividindo, então menos seno de t mais delta, né, de t dividido por t é a minha solução, ok? Bom, e aí, gostou da nossa aula? Então, convido você a ser um apoiador desse nosso projeto. Como? Curta o vídeo, compartilhe com seus colegas, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, né? Se você quiser apoiar, agradecer ainda mais, faça um Pix de qualquer valor para nós, a chave Pix está na descrição, ou ainda, use os nossos links, né? Se você for fazer qualquer compra aí de livros ou de qualquer outra coisa na Amazon, use os nossos links, né? Isso ajuda muito aqui a fortalecer o canal e o site também. E antes de sair, não se esqueça que na descrição a gente tem link para as outras aulas, para aulas importantes, né, envolvendo a transformada de Laplace, além de várias listas de exercícios gratuitos também sobre o tema dessa aula, né, e até o tema mais amplo, que é a transformada de Laplace, né. Lembrando que tudo que está aqui no nosso canal ou que está no site é gratuito, tá? A gente não cobra por isso, só para ajudar vocês. E todos os contatos também estão aí na descrição. Se você quiser entrar em contato para pedir algum exercício, pedir alguma aula, também fique à vontade, ok? Nas nossas condições aí de tempo, a gente tenta sempre atender a todos, ok? Então era isso. Abraços e até a próxima aula.